Nós estamos falando de uma época totalmente diferente. E ali naquela época, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escrevia carta para alguns povos, para estimular eles, para que eles fossem abençoados. E aqui muitas vezes Paulo ali está contando testemunhos de coisas que ele viveu, situações que ele passou. E aqui ele está falando de uma situação que não tinha saída. Aqui ele está falando que uma cidade, o governador daquela cidade mandou montar guarda em volta daquela cidade para que o prendessem. Não tinha saída. As cidades naquela época eram muradas e os muros eram diferentes do que a gente conhece. Aqui a gente vê os muros das casas, aqui das empresas, são muros pequenos, muitas vezes dá até para pular eles, mas naquela época não, eram muros onde tinham casas nesses muros. Comércios tinham em cima dos muros, passavam carruagens em cima dos muros, então eram muros largos, altos, não tinha como ele escapar. Só que nós servimos a um Deus que abre portas onde nem paredes existem. Aleluia. Nós servimos a um Deus que faz o milagre acontecer, que faz o impossível acontecer. E essas situações, como Paulo está descrevendo aqui, elas são importantes para a nossa caminhada. Glória a As Deus. dificuldades que passamos não é apenas para que a gente venha passar por um momento difícil, mas para que a gente aprenda com esse momento. Para que a gente venha crescer, para que a gente venha viver Deus em meio às dificuldades, em meio ao deserto. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu frequento a igreja já desde pequeno, desde criança. Toco no louvor. Lá na minha antiga igreja eu fazia parte do ministério de som, sempre fui muito ativo na igreja. E sempre tive muita responsabilidade com as coisas de Deus. Eu sempre priorizei a obra de Deus. Só que situações foram acontecendo, o tempo foi passando e isso já não era mais a minha prioridade. Eu estava sempre na igreja, procurava estar sempre na igreja, mas aquilo dali não era o meu prazer mais. Aquilo ali já não era mais como era antigamente. O meu prazer de estar dentro da igreja já não era a mesma coisa, mas eu não conseguia enxergar isso. E um dia, uma quarta-feira, eu nem ia para a igreja, tinha culto lá na igreja, mas nem ia. Eu sempre fiz parte do louvor, mas tinha uma outra pessoa lá para tocar, eu não ia. Eu lembro que eu estava voltando do trabalho, eu liguei para minha esposa e falei, poxa amor, vamos no cinema hoje, eu vou passar aqui no Carioca, vou comprar o ingresso, eu passo em casa, te busco, a gente vai. Só que depois, um pouco depois que eu falei com ela, ela me ligou de novo e falou, poxa, meu pai falou que a menina lá não vai poder estar para tocar e tal. Eu falei, fiquei até chateado, eu falei, não, eu vou. E fui pro culto naquele dia. E eu lembro que o pastor, no meio da palavra, ele falou que muitas balas perdidas temos por aí. A gente vê o tempo todo pessoas que são atingidas, tantos tiroteios. E às vezes a gente não sabe para onde tem vindo essas balas. E ele falou exatamente isso. Acredito que Deus fique ali de cima só tirando e sumindo aquelas balas para que ela não atinja a cada um de nós. E no dia seguinte eu acordei cedo para ir trabalhar, saí de casa. E quando eu estou chegando ali, na altura ali de Parada de Lucas, ali para pegar Brasil, na rua que tem umas Tauners ali velha, abandonada na esquina, eu entrei ali naquela rua e ao chegar no final dela, já para pegar Brasil, um carro me cortou, parou na minha frente e a única coisa que eu vi foi 3 homens armados saindo do carro. Na mesma hora eu fui tirar o cinto, quando eu virei a cabeça para tirar o cinto, eles começaram a atirar. Os 3 atirando na minha direção. Quando eu estava dentro do carro, eu fui atingido por um tiro na cabeça. Ele entrou aqui atrás e saiu aqui na frente. Nessa hora, a única coisa que eu pensei foi sair do carro. Eu abri a porta, saí correndo e eles continuaram atirando em cima de mim. Eu vi os tiros pegando no chão, pegando na parede. Naquele momento, eu temi perder a minha vida. Até que eu fui atingido na perna. O tiro da perna quebrou meu osso, eu caí na mesma hora. Eles foram embora. A polícia chegou logo em seguida, me socorreu, me levou para o hospital. Mas o que eu quero mostrar com isso tudo, que a mão de Deus estava sobre a minha vida. Aleluia. Foram mais de 30 tiros disparados, que o Marcelo está aqui que não deixa mentir, ele esteve lá, acompanhou a perícia, meu cunhado também foi lá, acompanhou a perícia lá. E foram mais de 30 tiros, 14 tiros só no meu carro. O tiro que entrou aqui por trás da minha cabeça, ele entrou atrás da minha orelha, ele fez uma curva por debaixo da minha orelha e saiu na minha bochecha sem me causar mal algum. Não quebrou o osso da minha face, não afetou a minha audição. O médico virou para minha mãe e falou, um anjo desviou aquele tiro, porque aquele tiro passou no único lugar onde não poderia causar mal algum para ele. Aleluia. O tiro da minha perna, ele entrou por trás da minha perna e parou atrás do meu joelho, a meio milímetro da femoral. Para quem não conhece, a artéria femoral é a principal artéria que temos no nosso corpo. Se ela for rompida, não adianta fazer, o sangue vai sair todo e eu morreria ali na hora. Ela parou a meio milímetro. E Deus foi além, porque o projétil ele sai quente da pistola.
E onde o projétil parou dentro da minha perna é onde tem todos os nervos aqui da minha perna. O médico falou que se tivesse encostado em um nervo e queimado ele, eu perderia o movimento da minha perna. Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui andando. Fiquei com sequelas, fiquei com uma perna menor que a outra, mas tudo é propósito de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas que a gente passa na nossa vida, em meio ao deserto. Por isso, o que eu tenho para falar é: não despreze o tempo da adversidade. Não despreze as dificuldades que vocês talvez possam estar vivendo, ou talvez possam passar. Porque Deus quer te mostrar algo. Deus quer te trazer algo novo, quer fazer você viver algo novo. Porque você só vai viver o sobrenatural quando você estiver no meio da tempestade. Assim como Pedro, quando andou sobre as águas, foi necessário ele estar no barco, no meio da tempestade, para que ele andasse por sobre as águas, junto com Jesus. Então não despreze o tempo da adversidade. E aqui nessa passagem, Paulo está falando que ele foi baixado por uma janela num cesto. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui rapidamente para vocês é a janela. A gente ouve muito falar que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai fazer um milagre, Deus vai abrir uma porta para você, mas às vezes Deus não quer abrir a porta, às vezes Deus quer abrir uma janela. E às vezes a gente despreza a janela por ser algo pequeno. Talvez a gente não consiga passar por uma janela, só que o que eu quero trazer é que a janela nos traz novas perspectivas. Glória a Deus. Às vezes nós dormimos, um exemplo, nós dormimos com a intenção de no dia seguinte ir para a praia. A gente acorda animado para ir para a praia, a gente abre a janela, a gente vê que está chovendo. Uma janela aberta, ela muda nossos planos. Ela muda a intenção do nosso coração. Uma janela aberta nos faz ver o que está do lado de fora. Quando Deus fala que vai abrir uma janela para você, quer dizer que Ele vai fazer você enxergar aquilo que Ele está enxergando e você não consegue enxergar. Aleluia. Às vezes Deus tem algo grande para a sua vida e você está só vendo aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, mas Deus tem algo maior para você. E Deus quer te mostrar: ei, olha aquilo que eu estou vendo. Porque aquilo que eu quero fazer na tua vida é muito maior do que você possa imaginar. Talvez você possa estar aqui achando que você não tem jeito, que você não é ninguém, mas Deus te vê como nem você mesmo te vê. Os olhos de Deus sobre a sua vida são diferentes do que as pessoas te olham. Você não é o que as pessoas dizem que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que o Senhor diz que você é. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui rapidamente é: ele foi baixado num cesto. O cesto, ele sempre esteve ali naquele local. Naquela época não tinham as geladeiras, então eles usavam grandes cestos para armazenar semente, para conservar as sementes. O cesto, ele sempre esteve ali. A saída para o seu problema sempre esteve diante de você, mas você não conseguiu enxergar ainda. E Deus vai mostrar para você o que você precisa fazer para sair da situação que você está vivendo hoje. Glória a Deus. O cesto sempre está ali. Em meio às adversidades surgem as grandes oportunidades. Aleluia! Eu já contei isso lá na igreja. Eu ouvi um testemunho que me marcou muito. Um homem estava passando por uma situação muito complicada financeiramente. A aposentadoria dele não saía e ele passava por uma situação financeira muito ruim. Até que num culto, Deus falou o coração dele para ele começar a vender açaí. E ele achou aquilo ali normal, mas decidiu obedecer. Ele começou a vender açaí. Só que a venda daquele açaí proporcionou a ele financeiramente algo muito bom. E ele, com aquele dinheiro, comprou uma doblô e começou a fazer transporte escolar e começou a gerar mais renda para a família dele. E depois de um tempo, a aposentadoria dele saiu, ele continuou com o transporte escolar e continuou vendendo açaí, porque o açaí dele ficou conhecido ali naquela região. Então, no meio de dificuldade, Deus vai te dar aquela luz que é necessária para você sair daquilo que você está vivendo. E o terceiro ponto, e o último ponto aqui para a gente encerrar, é que ele foi baixado. Quem são os amigos que você pode contar em meio à adversidade? Quem são aquelas pessoas que você tem sido rodeadas no seu dia a dia? Será que são pessoas que vão estar contigo em todo momento? Será que são pessoas que vão te estender a mão naquele momento de mais dificuldade? Que vão fazer uma oração quando você mais precisar? Que às vezes, que talvez possa até te emprestar um dinheiro quando você precisar? Quem são as pessoas que você tem chegado para dentro da sua casa? Será que são pessoas que têm buscado algo em você? Interesse financeiro, conhecimento? Quem são os amigos que você tem se chegado mais para perto? No momento que eu estive no hospital, eu pude contar com pessoas que se dispuseram a estar ali comigo. Teve alguns momentos que eu não conseguia nem levantar da cama e nem me alimentar. E pessoas que estiveram ali comigo apenas para me dar comida. Que trabalhavam perto e abriram mão do seu horário de almoço para ir lá para me dar comida. São essas as pessoas que vocês precisam se rodear. Busquem em Deus conhecimento e discernimento para saber aqueles que vocês precisam chegar para perto e aqueles que vocês precisam se afastar. Porque há pessoas que só chegam para perto para nos levar para o buraco. Mas há pessoas que chegam para perto para nos levar para perto do Senhor. A Bíblia há
diz que há amigos mais chegados que irmãos. Se aproxime dessas pessoas que vão te encher com a palavra do Senhor. Se aproxime dessas pessoas que vão te encher no momento de dificuldade, que vão ser aquela mão estendida no momento que vocês estiverem caindo. E creia que nada que acontece na sua vida é por acaso. Nada que passe, que vocês passem, é apenas para que vocês passem por um momento de sofrimento, mas que é para crescimento de algo maior. Eu vivi aquele momento em 2015. No final daquele ano eu fui levantado como líder de jovens da minha igreja. Então tudo aquilo foi me moldando e me preparando para que Deus me colocasse onde Ele queria que eu estivesse. Então creia que aquilo que você esteja vivendo é Ele te preparando para que você chegue aonde Ele quer que você esteja, para que você alcance aquilo que Ele quer entregar para a sua vida. Porque Deus tem grandes coisas para entregar para nós, mas nós precisamos estar preparados e prontos para receber aquilo que Ele tem para a nossa vida. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como Ele fala no meu coração todos os dias, assim como Ele ministrou no meu coração quando Ele me deu essa palavra e assim como Ele falou comigo naquele trecho aqui no internet. E só para testificar, aquele momento que eu estive internado ali, Deus usou a minha vida para falar com outras pessoas. Então, aquilo que você está vivendo hoje vai ser bênção na vida daquelas pessoas que te rodeiam. Deus está querendo alcançar alguém através do teu testemunho, através daquilo que você tem vivido. Eu quero pedir para que todos aqui venham curvar a cabeça nesse momento, fechar os olhos, para que a gente venha fazer uma oração. Eu não sei o que cada um está passando aqui, eu não sei o que cada um tem vivido aqui no seu particular. Talvez você possa estar vivendo um momento de dificuldade, talvez você possa estar vivendo momentos que você jamais imaginou viver. Talvez você possa estar se perguntando aonde está Deus nesse momento. Mas Deus, Ele tem um controle de tudo, Senhor. Eu gosto muito de falar que eu não vivo mais pelo aquilo que eu vejo. Eu não me abalo pelas situações que eu passo. Glória a Deus. Aleluia. Mas as circunstâncias não me abalam mais, porque eu sei em quem eu sirvo. Aleluia, Senhor. Assim como Jó, em meio a dificuldades, em meio a adversidades, ele glória a Deus. E falou: eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantará em meu favor. Assim tem que ser na nossa vida, querido. Não deixe as circunstâncias te abalarem. Não deixe as adversidades te deixarem para baixo, porque Deus tem mais para a sua vida. Essa dificuldade que você está vivendo é apenas para que você alcance as bênçãos e os milagres que Deus tem para a sua vida. Pai querido, louvado e agradecido por esse nome. Nessa noite aqui,